Olá pessoal, eu sou o professor Eric e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo de resolução da prova da Unicamp. Dessa vez nós vamos resolver a prova de conhecimentos gerais do primeiro dia, que foi a prova que foi realizada por quem deseja um curso na área de exatas e tecnologias ou humanas e artes. Bem, nós temos aqui as 8 questões de química, os assuntos que foram cobrados nessas 8 questões. Foi uma prova que exigiu bastante interpretação de gráfico e de texto, de você ler uma situação, problema e tentar aplicar, saber aplicar os seus conhecimentos químicos na resolução daquele problema, que é uma característica da prova da Unicamp, diga-se de passagem, muito boa, é um tipo de avaliação excelente, apesar que nessa prova em específico eu achei que faltou um pouco de conteúdo. Não que a prova deva ser conteudista, acho que não é esse o objetivo, mas é importante que uma prova de vestibular avalie o conteúdo e se o aluno sabe aplicar o conteúdo dentro do contexto que está sendo mostrado, né, para resolver os problemas que estão sendo apresentados. É uma coisa que alguns vestibulares, principalmente o vestibular da Unicamp, faz de maneira excelente, mas nesse primeiro dia, ao contrário do segundo dia, que foi uma prova muito boa, acho que nesse primeiro dia faltou um pouquinho ali de conteúdo, né? Há várias questões que você, de certa forma, com conhecimento geral, sem necessariamente ter a parte específica de química, você conseguiria resolver, ok? E a resolução dessa prova vai ser baseado no modelo E e G da prova, então vai estar numerado conforme esse modelo, mas embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar a numeração correspondente a cada um dos tipos de prova que foi aplicado. Vamos começar. Questão 41. Uma questão que começa falando sobre uma polêmica do ano passado no Brasil, sobre o boi bombeiro, que foi citada aí pela ministra da Agricultura, né, que falava que os bois diminuiriam a incidência de incêndios no Pantanal. E dentro desse contexto ele mostra que 3 maneiras de se combater o fogo, né, realizado pelos bombeiros. E a parte que ele pergunta aqui, ó, nas alternativas a seguir, o componente ausente no triângulo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nas alternativas você sempre vai ter um triângulo faltando um dos lados dele, tá? Então, esse componente ausente representa o componente eliminado pela ação dos bombeiros para a extinção do fogo. Tá? Então, sempre que sair um lado do triângulo foi aquilo que o bombeiro tirou para que não haja fogo. Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta entre as ações A, B e C e o componente eliminado do triângulo do fogo em cada ação, respectivamente. Certo? Os componentes, a gente pode olhar aqui, ó, nós temos combustível, comburente e calor. São esses os 3 componentes apresentados do triângulo. Voltando aqui. Na situação A, o que os bombeiros estão fazendo? Eles estão retirando palha, digamos a palha seca. E essa palha seca, ela vai atuar como o combustível, como o material que vai ser queimado. Inclusive, a história do boi bombeiro surge exatamente nessa situação, né? Porque, segundo a explicação da ministra da Agricultura, os bois consumiriam os vegetais, os materiais secos, né? Evitando que esses materiais secos ajudassem a propagar um incêndio, beleza? Então, foi em cima dessa situação aqui que surgiu a polêmica, beleza? Situação B. O que o bombeiro vai fazer aqui? Ele vai tentar cobrir a panela. Ao cobrir a panela, você não está eliminando o combustível, né? O material que está pegando fogo vai continuar lá na panela. Entretanto, você vai limitar o acesso de oxigênio. Então, para que você tenha fogo, você precisa de combustível e oxigênio, comburente. Tá? Então, no primeiro caso, combustível. O segundo caso, comburente. E por fim, no terceiro caso, o jogar-se água no fogo, né? Você diminui o calor, você reduz o calor. E por que o calor ele é tão importante assim, para o incêndio se manter vivo, por assim dizer? Porque o calor liberado da própria combustão, da própria queima, ela funciona como energia de ativação para, né, que essa reação de combustão continue, né, se propague em outros materiais. Se você diminui esse calor, você diminui, né, dificulta que a energia atinja-se
a energia de ativação para o incêndio continuar propagando, ok? Então, nós vamos procurar a alternativa. Na primeira tem que estar faltando combustível, então ó, pode ser a alternativa A ou D. Na segunda tem que estar faltando comburente, que é a situação em que o bombeiro cobre a panela. Aí aqui a gente vai fechar na alternativa D, né? Enquanto a terceira, que é a situação na qual está se jogando água, está faltando o calor. Então, o componente retirado em cada caso está representado pela alternativa D. Fechamos questão 41. Questão 42. Pessoal, questão 42 é uma questão que, se, por exemplo, tivesse caído na prova de matemática, teria passado batido, porque é quase que uma questão de matemática com pouquíssimo conhecimento químico envolvido. E ela é uma questão que ela fala a respeito de 3 produtos vendidos em concentrações. As concentrações estão em massa-massa, que a gente conhece como título. Concentrações diferentes, cada um dos produtos. São vendidos a preços diferentes e quantidades, no caso aqui as quantidades em volumes diferentes. E ele quer saber qual desses produtos oferece o melhor custo-benefício. O que nós vamos fazer aqui? Então, o custo-benefício, pessoal, vocês podem fazer de diversas maneiras, mas basicamente uma maneira de você calcular o custo-benefício seria, por exemplo, você ver qual a quantidade do produto você está levando para cada real que você está pagando. Então, a gente poderia, por exemplo, calcular o custo-benefício pegando a quantidade do produto, na verdade, do princípio ativo, né, que é o benefício do meu produto, dividido pelo preço. E aí você vai descobrir quanto de produto você estaria levando para cada R$1 que você está pagando, certo? Para nós descobrirmos a quantidade, nós temos a porcentagem massa-massa e o volume, o que é um problema, tá? Porcentagem massa-massa, eu teria que fazer cálculos utilizando massa e não volume. O certo seria esse exercício ter fornecido para mim a densidade, para que com a densidade e o volume eu descobrisse qual o valor da massa e, enfim, fizesse a conta. Uma coisa que poderia acontecer seria eu considerar a densidade dos 3 produtos como igual, né? Se a densidade dos 3 produtos fossem iguais, digamos que a gente poderia até cortar essa etapa, mas não foi uma informação confirmada no exercício. Então, a gente vai ter que partir dessa premissa, o que eu acho que numa pesquisa mais séria, mais detalhada, é uma premissa que você não pode tomar como verdadeira, mas a gente vai ter que tomar aqui para resolver esse exercício. Então, acredito que o ideal seria pelo menos ter falado que a densidade dos 3 produtos são iguais, ok? Vamos lá. Nesse slide aqui, eu deixei só as informações importantes para nós fazermos os cálculos, né, para que eu tenha espaço para fazer os cálculos. O que eu vou fazer no caso do produto A? Então, eu vou fazer um cálculo de porcentagem. Eu vou fazer o produto A com uma regra de 3, porque é a maneira que a maioria dos alunos gostam de resolver questões de porcentagem, mas o B e o C eu vou fazer de uma maneira mais rápida que não a regra de 3. Então, o que eu vou fazer aqui com regra de 3? No caso do produto A, eu vou pegar a quantidade do produto, certo? E vou comparar com a porcentagem. O que nós sabemos a respeito do produto A? Nós temos uma quantidade de 1 litro, esse é 100% do meu produto, e eu quero saber qual seria a quantidade do meu produto A, sendo que ele corresponde a 0,45% do total. Se nós resolvermos esse cálculo aqui, nós chegaremos então que a quantidade do princípio ativo é de 0,045, oficialmente era para estar em litros, né? Mas essa porcentagem é em massa-massa, então eu vou deixar 100 unidades, não vou me preocupar com a unidade de medida aqui, ok? Essa é a quantidade do princípio ativo que eu tenho no meu produto A. Para ganhar tempo, o produto B eu não vou fazer por regra de 3, eu vou fazer o cálculo direto, que é você pegar a quantidade total, no caso do produto B é 0,5, e multiplicar pela forma centesimal dessa porcentagem aqui, ó. A forma centesimal, você pegar o valor da porcentagem e dividir por 100, que seria 0,0017. Resolvendo essa conta aqui,
nós descobrimos que a quantidade que nós temos do produto B é de 0,00085. Já para o produto C, eu vou pegar o total, que é 2, os 2 litros, multiplicar pela forma centesimal de 0,33%. Basicamente, eu ando mais 2 casas com a vírgula, né? 0,033. E eu chego no valor, então, de 0,0066. Agora que eu tenho a quantidade de cada um dos meus princípios ativos, eu vou fazer aquele cálculo que eu tinha falado para vocês, que seria pegar a quantidade e dividir pelo preço para descobrir quanto você está levando por cada real pago. Eu recomendo vocês só tentarem descobrir a ordem de grandeza, até porque são contas que não estão muito fáceis de serem feitas, tá? Então eu, por exemplo, deixaria todas as quantidades aqui, ó, na mesma ordem de grandeza, de 10 a menos 4, né? Dividido aqui pelos preços. Então, para descobrir aqui, sem precisar fazer uma conta muito complicada, eu vou usar algumas estratégias aqui, vamos ver se você entende a estratégia. Por exemplo, 45 dividido por 11,9 é perto do 12. E se aqui embaixo fosse 12, isso aqui daria aproximadamente perto do valor de 4. Né? E aí, não vou resolver a conta completa, tá? Mas daria aproximadamente 4 vezes 10 a menos 4, por quê? Porque 12 vezes 4 é 48, né? O 45 está mais perto do 48 do que do 36, né? Que seria vezes 3. 8,5 dividido aqui, ó, vamos aproximar para 2,5. 2,5 vezes 3 dá 7,5, 2,5 vezes 4 dá 10. O 8,5 ele está mais perto do 7,5, né? Então, esse número aqui ele vai estar mais próximo do 3. E por fim, 66, aqui eu vou dividir por 5 para fazer uma aproximação. 66 por 5 estaria próximo do 13, né? 5 vezes 13 dá 65. Então, aqui estaria próximo do 13. Aqui, pessoal, eu fiz conta com aproximações bem grosseiras, tá? Mas essas aproximações bem grosseiras é para a gente não perder muito tempo numa prova, né? Afinal, uma prova que nem a Unicamp, o tempo é importante. Eu só quero descobrir a ordem, então eu tentei ter uma noção ali da ordem de grandeza, tá? Então, ó, quem tem o melhor custo-benefício? O produto C, tá? Você está levando uma maior quantidade do princípio ativo por real pago, seguido do produto A, finalizando no produto B. Ok? Então, dei uma dica aqui para vocês tentarem resolver sem perder tempo em contas manuais muito pesadas, muito grandes, correto? Questão 43. Ela fala sobre um processo que a gente costuma ver até com uma certa frequência no ensino médio, que é o processo de calagem. Ele descreve, né, que esse processo de calagem é a utilização de calcário para melhorar aí o crescimento das plantas, ok? E ele explica por quê. Porque ele fala que esse processo diminui a atividade de elementos potencialmente tóxicos, que no caso aqui ele dá como exemplo o alumínio e o manganês, e favorece a disponibilidade de elementos essenciais, como nitrogênio, fósforo e o potássio no solo. E aqui no gráfico ele mostra isso, o que acontece com a concentração desses elementos. Eu não sei quem é quem, não sei quem é A, B, C e D, mas eu tenho, pode ser alumínio, manganês, nitrogênio, fósforo ou potássio. E o que acontece com a concentração de cada um dessas substâncias conforme vai variando-se o pH, certo? Então a gente vai ter que lembrar o que significa essa tal de calagem. A calagem, como o próprio exercício disse para nós, é a utilização de calcário. Lembrando que calcário é o carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio, ele é um sal com características básicas. Ele é um sal em que você, ao misturar com água, ele aumenta o pH da água. Caso vocês não se lembrem, está relacionado à hidrólise salina, porque o cátion cálcio 2+, ele é proveniente de uma base forte.
enquanto o ânion carbonato, CO3,2-, ele é proveniente de um ácido fraco. Então, quando a gente tem um sal com essas características, né, cátion de base forte e ânion de ácido fraco, esse sal ele tem a característica básica, ele aumenta o pH da onde ele está se dissolvendo. Ok? Então aqui ó, nós ficamos, por enquanto, entre as alternativas A e D, aumentando seu pH, de fato. Né? Você tem um solo com pH baixo, ácido, você adiciona cal para justamente subir o pH, torná-lo mais básico. E aí ele fala, a curva D corresponde ao elemento essencial, na alternativa A, e a curva B corresponde ao elemento essencial, na alternativa D. Pessoal, a curva D, será que é o elemento essencial? Olha só, quando a gente faz a calagem, a gente aumenta o pH, e a concentração de D está diminuindo. Que conclusão que eu posso tirar? Se eu estou aumentando o pH e diminuindo a concentração de D, bem, é porque o D era ruim para o solo, né? Eu quero aumentar o pH justamente porque esse D aqui era ruim para o solo. Aí ele fala, a curva D corresponde ao elemento essencial? Pelo contrário, tá? A curva D, pessoal, ele vai corresponder a um desses elementos tóxicos ao solo, como, por exemplo, o alumínio ou o manganês, certo? E a curva B corresponde ao elemento essencial? Bem, o B, a gente percebe que conforme o pH vai aumentando, a quantidade dele vai aumentando. Não sempre, né? Mas a maior parte do trecho que nós temos aqui, a gente percebe esse comportamento. Bem, então se eu estou aumentando o solo e eu estou aumentando a concentração de B, e eu parto do princípio, né, de que eu estou aumentando o solo, de que eu estou aumentando o pH para produzir mais, eu vou partir do princípio então de que B é um elemento essencial, né? Que o aumento do pH melhora a concentração de B e B é um elemento essencial. Com isso nós fechamos a resposta na alternativa D. Uma questão que exigiu um pouquinho aí de conhecimento geral, de lembrar o que é essa tal dessa calagem e também uma interpretação de gráfico dentro do contexto que foi passado para vocês. Correto? A questão 44 ela traz como contexto um acontecimento no Brasil no começo de 2020, em que teve cerveja contaminada com essa substância tóxica aqui, conhecida como dietileno glicol, que levou algumas pessoas a óbito, né, por terem ingerido essa cerveja contaminada. Ele comenta aqui que o fabricante falou que havia comprado monoetileno glicol e que essa substância que ele comprou veio contaminada com dietileno glicol. A respeito desse episódio, pode-se afirmar que, se o dietileno glicol que estava dissolvido em água fosse utilizado no sistema D, então ele traz a possibilidade, né? Será que ele poderia ser utilizado no sistema de resfriamento ou de aquecimento da linha de produção da cerveja? Vamos dar uma olhada então na primeira opção. A primeira opção ele fala o resfriamento, né? E aí esse material poderia ser substituído por etanol. O que acontece, pessoal? No sistema de resfriamento eu não gostaria que o líquido utilizado no resfriamento congelasse. Então eu vou ter que misturar com água algum material que baixe a temperatura de congelamento da água, né? Porque se a água congela, por exemplo, a 0 e meu sistema trabalha com temperaturas menores do que 0, a água iria congelar e, consequentemente, ia travar todo o meu sistema de resfriamento. Tá? E aí, esse líquido poderia ser substituído por etanol? Pessoal, como que você pode baixar a temperatura de ebulição da água misturando um soluto não volátil? Bem, não é o caso do etanol, tá? O etanol ele é uma substância que evapora com facilidade, ele é um soluto volátil. Então, ele definitivamente não é a substância mais adequada para você baixar a temperatura de congelamento da água. Se eu adotar a mesma lógica e olhar a alternativa C, tá? Ele fala que esse material poderia ser substituído por sal de cozinha. Aqui está correto. Tá? O sal de cozinha ele é um soluto não volátil e quando você dissolve ele na água, você diminui o ponto de congelamento, né? Diminuindo então aí os riscos do seu líquido congelar e travar todo o seu sistema de resfriamento. A resposta é a alternativa B. Aqui,
quando você está fazendo a prova, você não tinha uma pista para saber se é resfriamento ou aquecimento, vamos dar uma olhada nas opções de aquecimento. No caso do aquecimento, se você está usando um líquido no aquecimento, você também não quer que esse líquido evapore. Afinal, se o líquido que está aquecendo o seu material ele evaporar, perde o efeito, né? Você depende do líquido para fazer esse aquecimento. E aí, se ele fosse utilizado no aquecimento da linha de produção, poderia ser substituído por etanol? Pessoal, eu não quero que ele evapore, eu quero aumentar o ponto de ebulição. Novamente, para fazer isso, eu tenho que acrescentar um soluto não volátil. Então, eu descartaria a alternativa B pelo mesmo motivo a qual eu descartei a alternativa A. E a alternativa C, ele também fala que esse material poderia ser substituído por etanol, mas não por sal de cozinha, ou seja, continua errado pelo mesmo motivo da B, e ele insiste no erro falando que não poderia ser substituído por sal de cozinha. Pode sim, tá? O sal de cozinha, ele tanto baixa o ponto de congelamento, como ele aumenta o ponto de ebulição. Ele é um soluto não volátil e tem essas consequências. Então, confirma, né, que também não é a alternativa D, fechando a resposta na alternativa C. Beleza? Questão 45. Pessoal, questão 45 é uma questão que, ao meu ver, também não exige quase nada de conhecimento de química. É basicamente interpretação de gráfico. Porque ele fala, ó, que esse gráfico, essa figura, ela representa duas formas aí de você fazer um estudo de fertilizante, da eficiência do seu fertilizante na fazenda. E aí ele fala, a partir desse tipo de informação, pode-se saber, por exemplo, como a prática agrícola de um sistema de cultivo está influenciando o uso de nutrientes e a produtividade do solo. E aí ele fala, né, considerando o caso representado pela figura, pode-se concluir que o sistema de cultivo adotado está influenciando positivamente ou negativamente o uso de fertilizantes, tá? Vamos dar uma olhada, pessoal. O que é o azul? O azul é quanto fertilizante, né, o nome do fertilizante, NPK, né, a quantidade dele em massa para cada hectare. Então, o que está quilogramas por hectare? É quantos quilogramas a gente usa a cada 1 hectare. E olha só, com o passar do tempo, a gente teve que utilizar cada vez mais fertilizante a cada 1 hectare. Tá? Então, se a gente pegar essa informação em azul, eu diria que o uso desse fertilizante, a princípio, ele não está sendo, digamos assim, afetado positivamente, porque se você está tendo que aumentar a quantidade de fertilizante para cada hectare, a gente poderia considerar essa uma situação negativa, ok? Já o gráfico vermelho, ele fala do mesmo fertilizante, quantos quilogramas eu estou usando para cada tonelada de grão produzido. Então, quanto que eu usei de fertilizante a cada 1 tonelada que eu produzi. E aqui, ó, o valor está diminuindo. Nesse aspecto é positivo, porque a cada 1 tonelada de alimento eu estou utilizando menos fertilizante. Então, isso é uma característica positiva, né? Você usar menos fertilizante para cada alimento produzido. Então, aqui nós temos duas situações meio contraditórias, né? Mas, no fim das contas, qual delas vai ter um peso maior? Qual que é o seu objetivo final numa fazenda? É produzir mais alimento. Tá? Então, dos dois, a gente vai considerar que o gráfico vermelho, que é positivo, ele tem um peso maior do que o gráfico azul. Tá? Porque, bem, no fim das contas, você quer produzir mais alimento. Certo? Então, vamos considerar positivo. E aí ele fala, aumentando a produtividade de grãos por hectares, certinho. Isso é a conclusão que a gente tirou olhando o gráfico vermelho, tá? E na alternativa C ele fala que está diminuindo a produtividade de grãos por hectares. Não é isso que está acontecendo, tá? É uma questão meio chatinha devido a essa contradição de um gráfico com o outro, né? Então você tinha novamente que tomar algumas liberdades e usar um pouco, digamos, do bom senso para classificar esse uso de fertilizantes como positivamente, tendo duas informações contraditórias aqui, certo? Questão 43.
A questão 43 fala de um processo de você remover o sulfeto de hidrogênio de tubulações metálicas, porque é um material que facilita a oxidação, a corrosão de metais. E também fala que a queima desse sulfeto de hidrogênio, H2S, ela também é prejudicial ao ambiente. E aí cita um estudo de 2014, né, que fala que você pode remover, você pode regenerar essa substância, esse H2S, utilizando óxido de ferro. E a parte que me interessa começa aqui, ó. Segundo o estudo, no dispositivo utilizado, 1 kg de óxido de ferro foi capaz de remover entre 0,200 e 0,716 kg de sulfeto de hidrogênio. Então, a gente vai considerar somente essa reação que está sendo mostrada aqui. E aí, ele pergunta para nós, a partir desses dados, pode-se afirmar que, na condição de remoção máxima de sulfeto de hidrogênio, relatada no estudo, ou seja, quando a gente faz essa reação, ele vai falar que vai restar óxido de ferro, né, nas alternativas A e B, vai remover uma quantidade maior de sulfeto de hidrogênio do que é prevista, ou as quantidades vão reagir numa proporção estequiométrica. Então, eu vou ter que fazer contas, tá? Eu trouxe aqui nesse slide a parte do texto com os números que me interessam, a equação e as massas molares aqui, para a gente fazer esse cálculo. Eu vou copiar a equação aqui embaixo para eu poder fazer as contas com mais espaço. E olha só, quais são as informações que ele me deu, pessoal? Ele me deu a massa de óxido de ferro, que é o Fe2O3, correto? E ele falou quanto que isso foi capaz de remover de sulfeto de hidrogênio. Ok? Lembrando uma informação que não está aqui, mas está no texto, voltando aqui, ó, na condição de remoção máxima. Isso aqui é importante, pessoal, porque ele me deu dois valores do sulfeto de hidrogênio, mas ele pediu para considerar a remoção máxima. Então, desses dois valores, a gente vai considerar somente esse valor de 0,716, que é, diga-se de passagem, a remoção máxima. E bem, vamos saber se isso está na forma estequiométrica ou não. Pessoal, a partir dessa equação, a gente sabe que 1 mol de óxido de ferro reage com 3 mols de sulfeto de hidrogênio. Ok? O exercício está trabalhando com massas, então a gente vai ter que descobrir qual que é a massa de cada um. Por exemplo, para calcular a massa do óxido de ferro, que são feitos por 2 ferros e 3 oxigênios, a gente vai utilizar as informações fornecidas, né? Cada ferro pesa 56, então 2 vezes 56, mais 3 vezes o valor do oxigênio, que é 16. Nós chegaremos, então, a 112 mais 48. E nós temos, então, que a massa do óxido de ferro é de 160 gramas por mol. Quando nós formos fazer o sulfeto de hidrogênio, são 2 hidrogênios mais um enxofre. Então, aqui nós temos cada hidrogênio pesando 1, 2 vezes 1. Cada enxofre pesando 32, né? Então, essa conta é bem mais simples de fazer. A gente chega à conclusão que o H2S tem uma massa, então, de 34 gramas por mol. Lembrando que quando nós formos passar aqui para o cálculo estequiométrico, 1 mol de óxido de ferro, a gente calculou que são 160 gramas. 3 mols de sulfeto de hidrogênio é 3 vezes isso aqui, ó. Então, 34 gramas é a massa de 1 mol. 3 mols a gente vai multiplicar isso aqui por 3, né? Então, nós vamos ter 102 gramas de sulfeto de hidrogênio. Essa é a proporção estequiométrica. A cada 160 gramas de óxido de ferro, 102 gramas de sulfeto de hidrogênio são produzidos. Agora, nós faremos uma regra de 3, comparando o óxido de ferro com o sulfeto de hidrogênio, a massa de cada um, que foi exatamente o que o exercício me pediu. Primeiro, a informação que eu sei, 160 gramas do Fe2O3 reage com 102 gramas. E agora, pessoal, agora é um trecho interessante aqui. Eu tenho o valor que eu usei de óxido de ferro e o valor que eu
produzir de sulfeto de hidrogênio. Eu vou escolher um deles para saber se o outro está em excesso, está em falta. Aí você pode pegar qualquer um deles, mas aí você, qualquer um dos valores que você escolher, você vai ter que ter uma interpretação diferente no final, tá? Então, por exemplo, se eu optar por pegar 1000 gramas de ferro, por que 1000 gramas, né? Porque eu tenho que converter aqui, ó, 1 quilograma são 1000 gramas. Eu vou ver quanto que eu deveria formar de sulfeto de hidrogênio. Eu resolveria então essa conta. E eu chegaria então que a quantidade que eu deveria produzir de sulfeto de hidrogênio é a quantidade máxima, tá? Se eu reagir todos os 1000 gramas de óxido de ferro, o máximo que eu conseguiria produzir de sulfeto de hidrogênio é 637,5 gramas. Quando eu olho para o exercício, tá? Ele me deu 0,716 quilogramas, ou 716 gramas. Eu descubro que eu produzi mais sulfeto de hidrogênio do que o máximo possível, né? Então, a quantidade de sulfeto de hidrogênio produzida está além daquilo que você deveria esperar pelo cálculo estequiométrico da equação. Quando eu for olhar a alternativa, a gente vai descobrir que isso corresponde à alternativa C. Foi removida uma quantidade maior de sulfeto de hidrogênio do que previsto pela estequiometria, tá? Caso vocês tivessem feito de uma maneira um pouquinho diferente, por exemplo, caso ao invés de vocês terem pego o valor do óxido de ferro aqui, na regra de 3, deixa eu apagar aqui para explicar melhor. Vocês tivessem optado por pegar o valor do sulfeto de hidrogênio, que é de 716 gramas. E aí eu ia calcular aqui quanto eu precisaria do óxido de ferro, faria essa conta. Aqui eu vou dar para vocês direto qual seria o resultado dessa conta. E nós chegaríamos ao valor de 1.123 gramas de óxido de ferro. E o que pega aqui é justamente a interpretação. Como que eu interpreto esse resultado? Pessoal, se eu quisesse tirar essa quantidade de sulfeto de hidrogênio que de fato foi tirada utilizando somente o óxido de ferro, o que eu precisaria mesmo de óxido de ferro seria 1,123 quilogramas. E aí, quando eu olho para o exercício, eu não coloquei essa quantidade de óxido de ferro, eu coloquei menos, né? Eu coloquei 1 quilograma só, tá? O que significa, então, que eu consumi mais sulfeto do que era possível com essa quantidade de ferro, tá? A quantidade para consumir isso de sulfeto era 1,123, sendo que eu coloquei 1 quilograma. Então, nós chegaremos à mesma conclusão, né? Você removeu uma quantidade de sulfeto de hidrogênio maior do que a prevista na estequiometria. Então, mostrei para vocês duas possíveis formas de você interpretar o resultado final, dependendo da escolha que você fizesse. Fechamos o exercício 46. Então, pessoal, a questão 47 ele fala sobre a oxigenoterapia, que é um tratamento aí feito com pacientes que estão doentes e precisam receber oxigênio manualmente, né? Você vai ter cilindros contendo gás oxigênio que vai fornecer isso para o paciente. Ele fala que na situação grave, ó, essa quantidade de oxigênio que é consumido por paciente, de 5 a 10 litros de oxigênio por minuto. E ele fala, para uma vazão constante e máxima, olha o máxima de novo aparecendo aqui, ó, tá? Significa que desses valores de 5 a 10, a gente vai usar o valor máximo para fazer as contas. A gente vai usar o 10 litros, tá? Na faixa considerada, o cilindro de cada paciente deverá necessariamente ser trocado após aproximadamente quanto tempo? 17 horas ou 33 horas de uso? E aí depois ele fala, sendo que o volume de gás restante no cilindro, tá, vai ser de 50 litros, nem 1 litro, qual que vai ser a pressão? Ele me deu algumas informações, né? O volume interno do cilindro, então nós temos um cilindro de 50 litros. O volume aproximado do gás a 1 atm de pressão em cada cilindro, que é 10 metros cúbicos. E a pressão inicial do cilindro, que é 200 atm. Tá? Para a gente fazer conta, eu separei aqui nesse slide as informações finais e aquelas que nós vamos utilizar no texto. Pessoal, o que é uma coisa importante?
no cilindro, o gás ele está sob alta pressão, ou seja, ele ocupa um volume menor. Tá? Então, o cilindro ele tem 50 litros. Quando esse gás sai do cilindro, ele se expande, ele passa a ocupar um volume maior e ele dá uma pista aqui para a gente, pessoal. O volume aproximado do gás a 1 atm de pressão em cada cilindro é 10 metros cúbicos. Então, se eu pegasse todo o conteúdo do cilindro, 50 litros de gás que estão lá dentro, e deixasse eles na pressão atmosférica, ele ia ocupar esse volume. Lembrando que 10 metros cúbicos é a mesma coisa que 10.000 litros. Tá? Então, dependendo das condições, o gás ocupa um valor diferente. Tá? E ele pede para considerar aqui a pressão inicial do cilindro de 200 atm. E o que acontece, pessoal? Enquanto o cilindro, o gás dentro do cilindro, ele tiver uma pressão maior do que fora, né, o gás ele vai sair de dentro para fora. E aí, o gás saindo, a pressão do cilindro vai diminuindo. Tá? E isso vai acontecer, pessoal, até o cilindro chegar na pressão de 1 atm. Quando o gás dentro do cilindro estiver a 1 atm, né, você vai parar esse fluxo de dentro para fora, de gás de dentro para fora, né? E digamos assim, o cilindro não vai mais poder ser utilizado, ok? Isso vai acontecer, pessoal, quando você tiver 50 litros de gás lá dentro a 1 atm. E o que eu vou pensar aqui agora, então? Inicialmente, se eu considerar as condições atmosféricas, eu teria 10.000 litros de gás nas condições de 1 atm. E esse gás ele vai vazando para fora até restar somente 50 litros na condição de 1 atm. Ou seja, nesse processo eu vou perder 9.950 litros de gás. E quanto tempo que isso vai levar? Bem, eu estou consumindo 10 litros a cada 1 minuto. A gente pode fazer isso numa regra de 3. A gente vai ver o volume e o tempo. Tá? Nós sabemos que o consumo é de 10 litros a cada 1 minuto. Mas eu vou consumir quanto do gás que está lá dentro, considerando as condições de 1 atm? Considerando as condições de 1 atm, eu vou consumir 9.950 litros do gás. Quanto tempo isso vai corresponder? X. Né? Então, faremos a nossa conta aqui e chegaremos à conclusão de que esse cilindro ele vai durar 995 minutos. Como as respostas estão em hora, eu vou pegar isso aqui, vou dividir por 60 para converter para hora, que vai dar aproximadamente 16,58 horas. Olhando aqui as alternativas, tá 16,58. Tá? Numa aproximação meio grosseira aqui, você vai ter as opções de 17 horas de uso, né? Sendo o volume de gás restante no cilindro, pessoal, o cilindro ele não vai ficar vazio, tá? Para o cilindro ele ficar completamente vazio, você precisaria de uma bomba que estaria jogando o gás de dentro do cilindro para fora, né? O cilindro ele vai ficar ocupado com os 50 litros, que é o volume dele, só que vai parar de sair gás quando a pressão no interior dele foi de 1 atm. Né? Quando isso acontecer, digamos que você vai cessar esse movimento de gás saindo de dentro do cilindro, né? E pelo menos saindo sob alta pressão. E aí você vai ter a resposta na alternativa A. Questão 48. A questão 48 ele fala sobre o concreto ecológico. Ele é ecológico no sentido de que a sua produção ela libera menos CO2 do que o concreto normal, ele fala a respeito disso. Então, lembrando que o CO2 é o gás responsável pelo efeito estufa, então quanto menos CO2 eu liberar na produção, melhor. E aqui vem a parte interessante. Além de sua produção apresentar baixa emissão de CO2, o endurecimento do concreto ocorre pela absorção de CO2. Então, ele faz até um fenômeno interessante. Ao invés de estar só liberando CO2 para a atmosfera, ele faz o contrário. Ele tira CO2 da atmosfera. Ele usa o CO2 que está no ar para endurecer.
E aí ele fala sobre esse processo, fala que esse processo é lento, mas pode ser acelerado perto de uma usina térmica, né, que libera bastante CO2. E tem uma observação aqui que eu vou até destacar, porque ela vai ser importante para nós acharmos a nossa resposta. Esse concreto, além de absorver CO2, ele também absorve outros óxidos, os óxidos de nitrogênio e de enxofre, tá? Só que aqui, digamos, é como se fosse uma competição, né? O óxido que entrar primeiro. Então, se, por exemplo, ele absorver óxido de nitrogênio, ele vai absorver menos CO2, porque o espaço do CO2 já foi ocupado pelo óxido de nitrogênio. E aí ele fala, de acordo com os estudos, comparando o balanço final de CO2 entre o concreto comum e o novo concreto ecológico, após o processo de cura, haveria uma diferença de quanto de CO2? Galera, o que nós vamos considerar aqui? Olha só. O novo concreto, na sua produção, ele libera 182 de CO2, mas nesse tal de processo de endurecimento, ele absorve 195. Eu vou ter que fazer o saldo, tá? Então, ó, ele libera 182, só que ele absorve 195. Isso dá a ele um saldo de 13 kg negativo, né? No fim das contas, ele tira 13 kg da atmosfera, ok? Esse é o saldo do concreto ecológico. O concreto normal, ele só absorve 439. Qual que é o saldo, pessoal? Bem, um absorve 439, o outro retira 13 kg. Então, na verdade, a conta aqui seria qual que é a diferença de um em relação ao outro. Então, eu vou pegar o valor do concreto normal menos o valor do concreto ecológico, tá? Vai ficar menos com menos, vai acabar ficando, então, 439 mais 13, o que leva a gente a descobrir que o nosso saldo final é de 452 quilogramas. Ou seja, cada vez que eu usar 1 metro cúbico do concreto ecológico, digamos que eu vou ter 452 quilogramas de gás carbônico a menos na atmosfera do que se eu utilizasse o concreto normal para esse mesmo 1 metro cúbico. Então, esse é o saldo, é a diferença de um concreto para o outro. Então, nós ficamos entre a alternativa A e B. E aí, ó, qual que é a diferença entre elas? Testes com os óxidos de nitrogênio e enxofre foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado na produção do cimento, e na alternativa B, pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento. Bem, o que ele falou sobre esses óxidos, pessoal, é justamente o concreto estar absorvendo. Lembrando que o processo de absorver esses óxidos, né, o processo de absorver gás, é justamente o endurecimento. Então, esses óxidos eles estão relacionados ao endurecimento, é uma informação que a gente tinha de interpretação de texto. Tá? A partir da interpretação de texto, resposta, então, alternativa B. Fechamos a nossa prova da Unicamp. Se você gostou dessa correção, dê seu like, inscreva-se no meu canal, eu trarei muito mais correções de outros vestibulares futuramente. E até a próxima, pessoal!